Salve, salve rapaziada, Raiz Trader aí na área para falar mais um pouco de apostas, né? Como diz o título aí, a gente vai falar do ponto de partida nas apostas esportivas, né? Porém, a gente aqui vai partir do imaginário que você já sabe o que que é um bet, já sabe o que que é um lay, já sabe o que que é um under, já sabe o que que é um over, né? E tá iniciando, porém já tá por dentro desses, vamos dizer assim, dizeres do mundo das apostas, né? Bom, eu vou passar mais como eu imagino o início, né? Aqui vocês vão ver alguns bots rodando que eu construí, né? Aqui é um que busca todas as odds pré-lives da Betfair e o outro que busca odds de jogos específicos minuto a minuto. Vou mostrar um pouco do resultado desses bots, né? Eles vão ser usados para esse ponto de princípio também. Porém, a ideia não é que ninguém precise de um bot para isso, né? Mas como que eu penso, né? as, as minhas entradas, né? Como eu penso as minhas entradas. E também aqui a gente vai tratar um pouco do, do tal da leitura de jogo, né? Ou seja, uma coisa que me pegou muito quando eu comecei a apostar é que as pessoas que eu acompanhava falavam muito de leitura de jogo. E eu sempre tratava isso como uma coisa subjetiva, né? Como era uma coisa do imaginário de cada um. Hoje eu penso basicamente a mesma coisa, porém é, eu já tenho uma leitura de jogo criteriosa e estatística, né? Então, isso diferencia muito. Mas quando a gente vai falar para uma pessoa leiga, uma pessoa que está começando sobre leitura de jogo, parece tudo muito fugaz, sabe? Uma coisa do imaginário de cada um. Não parece uma coisa que é palpável, que é algo que você pode pegar e dar para alguém, né? Apesar de que hoje dá para, eu imagino que dá para fazer isso, né? Não é qualquer um que vai entender, mas eu creio que com persistência, todo mundo que persistir ali, ficar bastante tempo no meio, vai conseguir compreender a tal da leitura de jogo, né? Mas não é disso que a gente vai tratar em si aqui, é exatamente fugindo dessa tal leitura de jogo e partindo de um princípio mais estatístico, de uma coisa mais, vamos dizer assim, provada com dados que pode dar certo, pode vir a dar certo, né? Então a gente aqui vai usar um banco de dados que eu tenho aqui, tá? Que vai abrir a planilha do mês passado, onde eu tenho algumas linhas de dados, ó, mês 9, vamos para o mês 9. Aqui eu tenho algumas linhas de dados, né? Como diz o título, né, um ponto de partida. Uma coisa que eu indico muito para quem está iniciando, né, para quem quer ter um ponto de partida, é a tal da lista de jogo e principalmente a lista do que você vai fazer nesse jogo. Listar é, com antecedência aquilo que você vai fazer e principalmente o modelo, o tipo de jogo, né? O perfil de jogo que você vai trabalhar. Como hoje eu traço um perfil de jogo? Com estatística. Por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um zoom e eu tenho aqui as primeiras informações sobre os jogos, né? Aqui eu estou sem nenhum filtro aplicado, é assim que eu quero. A gente vai partir do dia primeiro, né? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, nessa coluna, a gente vai ver que a gente tem a quantidade de jogos analisados. Quantidade de jogos analisados por time da casa. Essa planilha trata dos jogos do time da casa jogando em casa e do time visitante jogando somente como visitante. Eu não tenho aqui confrontos do time da casa jogando fora. Não é analisado esse tipo de jogo. Tá? Então aqui eu já venho com o dia, né? Data, hora, competição. Né? Você já pode, por exemplo, colocar um perfil de competição, aplicar um filtro e dizer que vai trabalhar, por exemplo, só a Islândia, por exemplo. Aqui você vai ficar só com a Islândia.
campeonato mais over do mundo, pelo menos é o que dizem. E eu até meio que concordo com isso, tá? Então, agora eu posso dizer que só vou trabalhar somente a Islândia, tá? Um exemplo, e que só vou trabalhar os jogos, vamos dizer aqui, ó, do maior para o menor. Os jogos que tem pelo menos 10 partidas analisadas. Então, aqui no caso, ficaria 10 partidas analisadas para o time da casa, né? O Reykjavik, no caso aqui. E aqui a gente já deixaria um de fora, 9. Um exemplo, né? Você já começa a criar uma lista. Claro que isso aqui está bem raso, né? Os critérios da lista tá bem raso. E não vai fazer tanta diferença na sua performance por conta desses dois critérios, talvez, né? Trabalhar só a Islândia. O Uber vai estar bem baixinho. E trabalhar somente jogos que tem mais de 10. Mas esse aqui é o princípio de criar uma lista, tá? O princípio não é algo que vai fazer diferença neste caso aqui, nesse exemplo, mas já é o princípio. Mas vamos agora fazer a seguinte questão. Aqui, se eu disser, aqui, ó, veja que eu tenho uma quantidade de equipes na competição. Então, aqui eu tenho, aqui, ó, Argentina Primeira B, eu tenho 2 vezes 19 times. Então, eu tenho um grupo de 19 times. É times pra caramba, é quase 40 times numa competição. É um campeonato que roda o ano inteiro. Para mim, esse é um dos melhores campeonatos para se agir, sabe? Quando tem muito time e que é pontos corridos. Então, hoje eu trabalho prioritariamente em campeonatos que são pontos corridos e que tem bastante time. Eu trabalho vários que tem só 10, 12, tem alguns até que só tem 8, né? Aqueles submundos da Europa. Porém, os meus preferidos são os com bastante time. Então vai ser os sul-americanos quase todos. Chile, Colômbia, principalmente a Argentina, primeira A e primeira B. Tá? Então, a primeira coisa que eu vejo, distância na colocação. Você já faz uma listagem muito interessante. Aqui, ó. Eu quero uma distância de pelo menos 5 colocações entre um e outro. Aí eu venho aqui para minhas fórmulas. Ó. Eu posso simplesmente aqui, ó. Eu vou dizer sim, não. Eu vou criar essa fórmula do início para que vocês vejam, tá? Não tenho o intuito de fazer esse vídeo curto. Então eu vou criar ela desde o início. Então eu vou dizer aqui, ó. Igual a se. Eu vou botar um i também. Se é igual a isso, a i, aquilo e aquilo. Então, se aqui eu já vou fechar os dois parênteses. Entre o parente vermelho e o parente preto, né, eu vou botar 4 aspas e entre essas duas aspas eu vou botar um ponto vírgula. Pronto. Aqui eu vou dizer sim e na segunda opção não. Se for, aparece o sim, se não for, aparece não. Bom, agora, o que eu quero saber? Eu quero saber se isso aqui, né, a colocação do visitante menos a colocação do mandante é maior que 5 posições. Ali no caso eu tenho que botar 4. Aí vai dar 5 de distância. Se for, ele diz sim, se não, ele diz não. Aqui eu também tenho um ponto e vírgula aqui. Pronto. Então, 5, tá? De 5 para 13 tem 5 colocações entre um e outro. Pronto. Eu já posso somente trabalhar esse tipo de jogo. Ó, eu vou vir aqui, ó, pá, vou ir lá no final, garantindo que não tenha filtros. Como é que eu garanto que não tem filtros? Eu olho aqui para essa coluna e se ela tiver em preto e cinza, né? Não tem nenhum filtro aplicado. Então eu vou vir para aqui, ó. Vou pegar uma coluna de marcação, que no caso são essas aqui, ó. Vou apagar o que eu tenho aqui e vou colar aquela forma. Lembrando que a fórmula ela tem que estar sempre com o número da linha. Então aqui, ó, tem que ser K7, J7. E eu estou na linha 7. Então tá show. E aqui, ó, eu copio e colo agora, tá? Ó, se você ver, eu copiei aqui, ó, dentro, copiei o texto
o texto ir igual para lá. Quando eu vou fazer na sequência, eu simplesmente dei um Ctrl+C, Ctrl+V na célula, porque aí ela vem para a linha atual da célula. Então aqui eu já tenho, ó, um tipo de lista. Um tipo de lista eu já tenho aqui. Ou seja, todos esses jogos que tem o sim, eles têm uma distância de 5 posições entre um e outro time, entendeu? Entre o mandante e o visitante. Então isso aqui já é o princípio do que você pode fazer, né? Você já tem um critério de tipo de jogo que você vai fazer. Agora você vai aumentando os jogos. Por exemplo, você quer quem gosta de olhar para as odds como para, eu posso dizer, né? Eu vou botar mais um ponto de vírgula aqui, ó. Eu posso dizer que eu quero que a odd do visitante seja maior. Eu vou colocar até bem alto, ó, maior que 6, tá? Então, isso não. Isso já me dá o critério não para o primeiro jogo, que é 4.2, tá? Então aqui, ó, eu vou copiar o texto. Vou de novo lá para a coluna, tá? Eu vou apagar, vou dar F2 para entrar dentro, vou colar o texto, tá? Ó, vou aqui colar. Copiei o texto. Aqui eu vou colar o texto, vou ter o não ali. Já vou diminuir bastante aqui a minha quantidade de jogos, tá? Então aqui agora eu tenho com esses dois critérios, né? Tenho 156 partidas, tá? Aí aqui, por exemplo, eu já posso começar a ver dentro dessa planilha, tá? O resultado dessa lista. Pelo menos o resultado de placares, tá? Não de entradas, porque aí já envolve a odd. Então aqui eu vou simplesmente deixar só o que é sim, tá? Já consigo ver ali que eu tenho 156 partidas. Dessas 156 partidas eu posso ver simplesmente aqui, ó, a abertura de placares. E eu vou sempre na situação de 5 para 1. Tá? No mercado a gente vai buscar 3 para 1, é o natural, tá? É o que todo mundo normalmente busca, uma relação de 3 para 1. Só que aqui na planilha, quando eu faço uma relação de 5 para 1, eu me protejo na minha análise, sabe? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, quantas partidas que a zebra abriu o placar, o 0 a 1. Eu tenho exatamente 32 partidas. Então eu posso colocar aqui, ó, menos 5. 32 partidas, tá? Beleza. E agora eu vou ver quantos o meu time favorito abriu o placar. Então eu tenho aqui 116 partidas, tá? 116 partidas. Então eu posso aqui colocar um, colar em tudo. E eu vou ver agora se isso aqui daria lucro, né? Subjetivamente daria lucro. Vamos lá? Eu tenho menos 44. Tá? Menos 44 de hedge. Essa soma aparece aqui, tá? Então aqui, ó, e para mim ver a relação, qual é que está sendo a relação desse tipo de lista, eu tenho 32 de red, 116 de green. Eu tenho 148, ó, 148 partidas contra 32 de red, né? 32. Pronto, eu tenho uma relação de 3.63 para 1. Tá dentro do 3 para 1. Aqui, para quem tem um mínimo de leitura de jogo, você já tem uma base, já tem um ponto de partida. Se você trabalhar essa lista aqui que você acabou de criar, com esses critérios, você sabe que se você errar na leitura, você vai ficar dentro daquela relação de 3.63 para 1. Então você já está protegido, você já tem um ponto de partida, você já tem um princípio, você já tem uma base, você já tem uma garantia de que a sua leitura de jogo, seja ela boa ou ruim, já está um pouco, vamos dizer assim, cercada pelos dados que, pelo bem ou pelo mal,
vai te fazer sair dentro daquela relação, sabe? Você tem que errar muito, muito mesmo para ficar fora dessa relação. Porque a longo prazo, você vai ficar com isso aqui, dentro dessa lista. Tipo, fazendo de olho fechado mesmo, sabe? Se você vai ficar até pegar o primeiro gol e sair quando tomar o primeiro gol, obviamente aqui tem as situações de minuto, né? Mas se você vai agir dessa maneira, você sabe que você vai ficar dentro desse 3-1, tá? Desse 3,63 para 1. Então, essa é a questão do ponto de partida. Essa é a questão de listar o perfil de jogo que você vai fazer. Uma coisa que a gente foge muito quando a gente cria uma lista que a gente vai trabalhar somente dentro dessa lista, e que é uma das coisas mais difíceis para quem está começando, é não fazer jogos grandes, sabe? Você vai entrar num grupo de trade ali, daquele pessoal que trabalha somente com leitura de jogo, eles vão trabalhar City, Chelsea, Real Madrid, Bayern, entendeu? Bayer Leverkusen, Milan, Inter. E esses jogos também caem nas listas, tá? Eles provavelmente estão aqui, tá? Porém, quando não cair, não é para fazer, não é para trabalhar. Tem que ter essa disciplina, porque tem gente que pergunta o que é mais importante nas apostas. Né? Tem gente que diz que é gestão de banca, a estratégia ser lucrativa, isso e aquilo. Porém, cara, ao longo do tempo que eu passei aí vendo um monte de apostadores trabalhar, uma das coisas que eu mais percebi na galera que sabe ler bem o jogo, que entra bem, que trabalha bem até, é a indisciplina. Isso que não combina, não combina você investir dinheiro, principalmente com apostas, que é uma coisa arriscada pra caramba, sem nenhum pingo de disciplina, cara, começando 7 horas da manhã, terminando 5 da madrugada, você vai tomar fumo, né? Então, a coisa mais importante para mim, sem sombra de dúvidas, é a disciplina. É saber e fazer aquilo que está pré-moldado, para que você obtenha pelo menos uma resposta sincera dos seus atos, ou seja, se deu bom ou se deu ruim. Isso pelo menos você vai obter com clareza, se você tiver disciplina. Mas agora, né, depois de tudo isso, de como criar uma lista, o princípio de criar uma lista, né, aqui você pode colocar vários outros parâmetros como gols, quem faz o primeiro gol, quem não faz. Essa planilha aqui ela é gratuita, está no meu grupo do Telegram. Tá? Você pode entrar lá e baixar ela todo santo dia com um banco de dados riquíssimos de informação. E quem abre o primeiro gol, depois que acontece o primeiro gol, se a equipe tem o costume de abrir o 2-0, se sofreu o empate, ou se manter ali no 1-0, entendeu? Quantos gols saem naquele jogo após sair um primeiro gol. Então tem tudo isso aqui, você pode ter essa riqueza de informação. A princípio você pode se confundir um pouco. Aqui também tem até os principais jogadores da equipe, para quem gosta de ver. Eu já vi isso bastante, hoje já não uso tanto quanto antes, tá? Os principais goleadores tem aqui também, quem joga mais, quem passa mais tempo dentro de campo. Se o técnico mudou, se o técnico não mudou, quais são os técnicos que vêm aí nos jogos analisados. Então aqui tem tudo isso, ó. Marcadores, aqui tem ó, marcadores, marcadores, marcadores. Ah, cadê o Costa? Costa aqui. Aqui, ó, treinadores. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for pegar esse do Colón aqui, ó, Colón, a gente vê que o treinador dele foi um tal de De Paoli R duas vezes e o Delfino Y maiúsculo aí, I maiúsculo, 12 vezes. Treinou o time 12 vezes, tá? Então, se o técnico lá for esse Delfino, você já sabe que esse técnico vem aí há 12 partidas treinando o time, tá? E esse De Pauli, eles têm que ir para análise para ver se ele é interino ou se ele simplesmente era o técnico que foi trocado. Tá? Eu não lembro agora se a posição aqui o primeiro é o mais relevante ou é o segundo se é o mais relevante ou se não tem nada a ver isso, tá? Agora aqui a gente vai partir do princípio do que fazer na lista, tá? O que fazer quando você tem uma lista. Normalmente eu chego a essa conclusão estudando a lista.
eu não simplesmente faço uma lista e vou fazer um under limit nessa lista. Ah, eu fiz uma lista aqui, vou trabalhar um under limit e vou ver se dá certo. Eu também não tenho essa paixão por mercado nenhum. Para mim, apesar de gostar do Match Odds, né, de trabalhar ali no Match Odds, eu não me abstenho de fazer qualquer tipo de mercado que pareça vantajoso para mim. Aqui, ó, a gente vai pegar uma lista, a minha lista aqui do 1 a 2, tá? Eu vou limpar todos os filtros aqui, deixa eu ver se tem algum filtro aplicado. Tem um filtro aqui, ó, no sim. Vou apagar esse exemplo de lista que eu fiz aqui e vamos para uma lista que eu já tenho validada. Aqui eu não vou falar do 1 a 2 em si, porque tá claro aí na lista, né? Ela se trata de fazer um layout 1 a 2, tá? Então, eu vou vir para aqui, vou colocar aqui somente essa lista, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu chego à conclusão do que fazer nessa lista, né? Se eu fosse não fazer um A2, se eu fosse fazer qualquer outra coisa, eu nem sei o que vai ser. Na verdade, eu já fiz isso algumas vezes para ver, já vi que dá para fazer over, já vi que dá para fazer back, sabe? Lei zebra também. Então, eu vou mostrar como é que se chega a essas conclusões, que eu, pelo menos como eu chego a essas conclusões, tá? Eu aqui, ó, falando da lista do 1 a 2, vamos lá, eu tenho aqui 118 jogos listados. E nesses 118 jogos, eu já posso ver aqui quantos dele bateu 1 a 2. Então, bateu 1 a 2, tá? Isso aqui não é segredo para ninguém, tá? Isso aqui, essa lista ela é foda mesmo assim, ela é 98% de win rate, tá? A gente aqui tem um modo de trabalho em cima dessa lista, tá? E essa lista ela é normal, ter esse win rate. Ela paga 3%, entendeu? Então, a gente vai... Vamos começar o raciocínio por esse 1 a 2 mesmo, só para vocês entenderem como que é o raciocínio, tá? Ó, eu aqui, lembra que eu falei que eu tenho uns bots rodando ali de odd pré-live, de odd in live, né? Então essas odds servem para mim ter uma base do que paga. Por exemplo, eu vou fazer melhor. Eu vou precisar só dessa lista de 1 a 2, então eu vou salvar essa planilha aqui, tá? Eu vou fechar ela e eu vou abrir uma cópia dela que eu vou deixar ela mais leve para mim tratar ela melhor. Abrir a original de novo. A lista, mano. Vamos lá. Agora eu criei uma cópia, eu posso fazer o que eu quiser com ela aqui que não vai dar nada na original. Vamos lá, limpar. Eu vou extrair as odds em live, então o melhor funcionamento é bom não usar filtros. Então, eu vou simplesmente apagar os jogos que não são dessa lista, tá? Vou dar um Ctrl B para salvar. Vou colocar aqui numa ordem de data, só para parecer que a gente vai na mesma ordem do dia a dia. E aqui agora eu vou procurar umas odds ao vivo aqui para Senhores, a gente estudar. Só para a gente ter uma base. Pronto, aqui ó. Aqui eu tenho 1 a 2, tá? Odd de 1 a 2. Esse jogo acabou 0 a 0. Eu tenho coletas de odd aqui aos 29, 42, 51 e tem um aqui pré-live. Tem esse tracinho aqui, é pré-live, tá? Então aqui eu tinha uma odd de 980, teve correspondência aqui, nem teve correspondência em lugar nenhum, tal. 980, back no 13, depois tive o Madrid, ó, Argentina. A maioria da Argentina, trabalho muito na Argentina. Só que aqui não tenho um balanço legal de odds aqui para fazer um raciocínio lógico. Então vamos pro próximo. Vamos tentar achar um outro. Pronto, já achei um outro aqui. Esse aqui já está com uma coleção melhor de odds. Pegou da pré-live até 97 minutos, né? Passou aqui pelo intervalo.
Pegou algumas no primeiro tempo, pegou algumas no segundo tempo. O jogo acabou 0-0. É, Bulgária, né? O Ludogorets contra o Chernomor. Estamos aqui no 1-2, uma odd 25. A odd máxima que eu entro nessa entrada é 30. Então não vou nem fazer o cálculo com 25. Apesar de ter bastante odd além desse 1-2, vou fazer com a odd 30 mesmo. 3,45. Essa aqui eu já vou dividir por 100, já vou multiplicar por 93,5, que é a taxa da Betfair. Já vou aqui ter, ao invés de 3,45, vou ter ali um lucro de 3,22, tá? Então, já descontei aqui a taxa da Betfair. Beleza? Se eu perder, eu perco 100%. Se eu ganhar, eu ganho 3,22%. Tá ok? 3,22. Então, eu vou vir para aqui, ó. Vou colocar aqui de A a Z. Eu vou lá em todos os placares que é 1-2. Aqui eu já vou colocar um menos 100. Vou limpar o filtro. Vou colocar do menor para o maior. Vou apagar esses aqui. Vou apagar esses aqui. Vou colocar do menor para o maior de novo. Pronto, já foi lá para cima. Só tem um placar de 1-2. Deixa eu ver lá de novo qual é o lucro. 3,22. Vou até baixar para 3, dando uma piorada aí na nossa análise contra, né? Em vez de a favor a nossa análise. Então aqui eu teria 2,5 unidades de lucro, ganhando 3% em cada entrada dessa daqui, tá? A gente vai ver qual é a odd de retorno aqui. Vamos colocar 1%. Se a gente ganhasse somente 1%, ou seja, leia 100 em todas essas entradas, né? Eu teria menos 100 aqui. Teria 17% de green ainda. Então veja o potencial dessa lista. Ganhando 1%, você ainda faz com 17% de green. Se tomasse 2 aqui, daria uma stake para trás. Então muito arriscado, né? Vamos ler a 50, que seria 2% aí. Você já vai ter a chance de perder duas entradas dessa e ainda sair lucrativo 34%. Porque a 2% ali deu 134% de lucro, mesmo com uma derrota. Então veja que aqui eu não precisei imaginar uma odd e nem precisei imaginar o que fazer no jogo. Eu vou para o jogo listado, né, desse tipo. Vou até abrir aqui o meu scanner para vocês terem uma ideia de como eu trabalho isso. Eu venho aqui, ó, apesar dessa estratégia estar no scanner, eu não dependo do scanner para fazer essa entrada, tá? Então, vou abrir aqui o meu scanner e você vai ver, ó, que eu tenho um jogo hoje aqui, ó, na Colômbia, o América de Cali contra o Independente Medellín. Eu vou tacar ali um lei, ó, é o primeiro colocado contra o 14º colocado. Vou entrar com tudo nesse lei 1-2, tá? Sem pensar duas vezes. Principalmente se tiver abaixo de 30, bem abaixo de 30, é que eu vou mesmo, tá? Tem um input aqui do lei 0-1, tá? O Colômbia também, Atlético Nacional contra o Envigado, tá? O quarto colocado contra o 20º, e tem um longo aqui para ser feito também. Esse longo aqui, o pessoal conhece muito ele como Draquito, tá? Como Draquito. O pessoal conhece como Draquito. Porém, eu, com todo respeito aí ao Draco, né? Eu faço isso aqui mesmo antes de eu saber que ele existia, tá? Então, eu aprendi isso aqui com um cara chamado Trader Vieira, aperfeiçoei com o Netuno, vendo ele fazendo, né? Chamando de vovô. Na verdade, com o Tavares antes, né? Só que o Tavares era menos acessível que o Netuno, né? Aperfeiçoei mais ainda com o Netuno, ele fazendo isso aqui no segundo tempo. E é basicamente a mesma estratégia, tá? Do Draqueto. Sempre chamei de longa, né? Muita gente chama de longa. É isso aí. Então, enfim, tenho 3 inputs aqui, tem esses 3 jogos para trabalhar. Tem esse monte de jogos aqui que eu deixo no scanner, que esse scanner aqui ele fica disponível no Telegram aqui, tá?
no Discord, na verdade, aqui nesse Live Bot aqui, ó. Eu vou até já ligar ele. Qualquer pessoa pode vir aqui e assistir a esse bot falando. Pronto, ele tá ligado, ele fica aqui disponível. É só você acessar o Discord e assistir ele, ó. Você vem aqui, liga, ele vai estar aqui para você assistir. Tá? É com áudio, né? Ele tem uns inputs ali, ele vai falando quando dá padrão de jogo e tudo mais. Pode entrar aqui e assistir. Vou deixar aqui também eu nem sei se pode colocar na descrição o convite, né? Mas eu vou dar um zoom aqui para caso você queira assistir o canal, você assistir de boa aqui. Impulsionar, criar categoria, tem que ser um convite. É o servidor de High Trader, né? Vamos ver, impulsionar, convidar pessoas, copiar, vou dar aqui, ó, um texto, tentar pôr na descrição também. Pronto, esse seria o convite do Discord, ó, o link do Discord, tá? Para chegar lá. Vou fechar aqui o Discord e vamos continuar o raciocínio dentro da lista. Beleza, então eu já sei o que faço aqui nessa lista, sei o lucro mínimo que eu tenho que ir atrás, ou seja, 2%, seria um lei a 50, mas eu não pego esse lei a 50, tá? O meu lei máximo é a 30, então aqui eu vou em busca de 3,22%, isso aqui já com o desconto da Betfair, tá? Porém, voltando aqui para a lista, eu posso pensar em inúmeras possibilidades para essa lista. Não precisa ser exatamente. Eu posso pensar o casamento dela com meus outros inputs, tá? E observar o que acontece quando ela tem mais outros inputs, principalmente quando tem esse input aqui, ó. Quando vem junto com esse rosinha aqui, esse rosa choque. Quando vem junto com esse rosa choque aqui, ó, uma coisa que eu fico de olho é nesse gol do favorito. 16 contra 5, tá? 3 para 1 aqui, se mantendo, e vejo que sai bastante que os gols, a maioria são no primeiro tempo. Só tem um gol aqui, ó. Deixa eu ver. Pau, aos 85. Aos 79. 2, né? O resto, tudo no primeiro tempo. Movimentadíssimo. Outra coisa que você pode ver é o segundo gol. Você pode ver aqui que o segundo gol tem aqui um 0-2, ó. 1-1, um 2-0. Pode começar a estudar alguma coisa para o segundo gol também, tá? Outra coisa que você pode estudar, por exemplo, se a gente quer alguma coisa over. Para quem está no meio, tá? Para quem está no meio sabe que favorece um jogo over o favorito tomar um gol. Então, por exemplo, vamos ver dentro dessa lista o que acontece todas as vezes que o favorito toma o gol. Então a gente tem aqui, ó, 6 partidas que terminou no 0-1, tá? E todas as outras que saíram gol, ou seja, 25 partidas que saíram gol. Então aqui eu já começava a imaginar também uma lucratividade. Eu não faço over, mas por exemplo, vamos supor que o limite, né, após o primeiro gol da zebra, né, ele pague 10%. Vamos ver se seria lucrativo, né? Então, quando eu perdo cheio, né? Eu perdo 100%. E quando eu ganho 10%. Então aqui, ó, eu já tenho 350% para trás, né? Então, 15%. 15%, que eu já tenho 225 para trás. Aí já começa a ver que não dá certo não. 25% seria o necessário aqui para isso? Já dá 25% de lucro, ó. Se após o primeiro gol da zebra estiver pagando 25% no over limite dentro dessa lista aqui do 1 a 2, desse 1 a 2,
Se você tiver 25% de lucratividade, né, líquida lá, você já pode pensar em fazer esse over que é lucrativo sim. Então, se você faz over, favorito tomou um gol dentro dessa lista, vai fazer o over 1,5, né, ali que seria o limite. Mesmo você perdendo 6 aqui, tirando 25 de lucro, você tende a longo prazo ter uma lucratividade de 25%. Tende, tá? Isso aqui não é garantia, mas até porque está muito apertado. Tá? Se a gente tivesse com uma lucratividade de 150, 200, 300%, aí ficaria garantido ser lucrativo. Né? Se ela oscilasse muito para baixo, ela ainda poderia dar lucro. Por exemplo, vamos supor que esse gol do favorito aqui, ó, ele se estenda, da zebra, ele se estenda pelo primeiro tempo inteiro. E você vai pegar essas entradas somente a partir do segundo tempo. Veja que eu já tenho aqui, ó, 3 partidas que não saíram gol e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que saíram gols, tá? Então seria essas aqui, ó. Seriam essas aqui. Vou até pintar aqui de outra cor para a gente destacar elas. Vou botar um verde, tá? Então aqui, ó, a gente teria menos 100%, tá? Só que aqui é o seguinte, quanto que paga no intervalo? Né? Quanto que está pagando o limite no intervalo? 30%? 30% já seria suficiente? Ó, daria menos 60. 30 não dá, então 45%. Será que paga 45%? Provavelmente não. Porque tá claro aqui que seria uma estratégia muito fácil de se obter, né? Então aqui, ó, daria 60% de lucro, né? Isso é só para você ter uma ideia do que você pode, a partir de uma lista, começar a imaginar o que você tem que fazer dentro da partida, tá? É o ponto de partida nas apostas. Então você tem que, antes de ir para o jogo, estudar as possibilidades a partir dos acontecimentos que você pode fazer. Obviamente aqui a gente está desconsiderando toda a parte da leitura de jogo, de estar no jogo e ver que o time está pressionando. Por exemplo, aqui você chega num jogo desse aqui, dessa lista, no intervalo, e vê que o time está pressionando, aí já é outra situação. Tá? Ó, vamos supor que essa daqui, ó, pague 100%. Sair 2 gols, pague 100%. Eu acredito que também não vai pagar 100%. 100%. Sair 2 gols. E todo o restante tira 100%, né? Todo o restante tira 100%. Então aqui eu tenho 300% negativo. Então veja aqui, ó, dentro dessa lista aqui, quando a zebra faz o primeiro gol, se você for até o intervalo, esse placar continuar 0-0, se você fizer uma aplicação no under para ganhar 100%, no under 2,5 para ganhar 100%, você vai ter uma lucratividade de 300%. Você já começa a ver um under dentro dessa lista. Veja que a gente imaginou o lei 1-2, a gente imaginou o over e agora a gente está falando do under. Tudo a partir de uma lista. Entendeu? Então aqui, ó, já me parece ser lucrativo fazer um under nesse tipo de jogo. Ah, você vai passar vários sufocos aqui pelo que eu vi, ó. Você vai ter 3 jogos tranquilos, né? Que não vai acontecer nada. E você vai ter aqui, ó. Cara, você vai ter 8 jogos de grinfarto, sabe? Que vai sair um gol e você vai ficar no limite, tá ligado? Vai ficar no limite ali em 4. E 4 desses outros jogos, desses 8 jogos que vai sair pelo menos um gol, mais um gol, você vai perder. Então, apesar do in-rate ser baixo aqui, né? Você tá tendo aqui, ó, 7 greens para 4 derrotas, ou seja, é um in-rate de 60% de green só. Né? Você sai no lucro, porque aqui se o over não paga 100%, eu acredito que não pague, tá? Esses 2 gols no segundo tempo nesse tipo de jogo, o under vai estar pagando. Você meter um lay, o under vai estar pagando. E o under começa a ter valor aqui, ó. Tá?
Então essa é só uma ideia de lista. Agora a gente vai partir para uma situação mais avançada ainda, que aí aqui você precisa ter um pouco mais de experiência e principalmente gostar de números, entendeu? Gostar de números vai ser fundamental para que você chegue a conclusões maiores. E ainda existe coisas mais complexas e mais vantajosas a se fazer dentro desse tipo de lista, tá? Por exemplo, aqui ó, vamos falar do 1 a 2, mas serve para quase todas as possibilidades que você imaginar dentro das apostas também. Obviamente aqui a gente vai tratar de um pensamento em juros compostos, onde você tem esses rates bastante altos, de 98 Erro no clique para do cima, gráfico. sabe? De 96 para cima. Por exemplo, aqui ó, a gente tem 118 partidas com um head, tá? Com um head. Beleza. E a gente tem uma lucratividade que a gente viu lá, ó, de 3,22%. Agora a gente vai trabalhar com esses números, tá? Ó, vamos lá. 118 e uma perdida. Então a gente tem 117 ganhas e uma perdida, tá? 117 ganhas e uma perdida. A gente tem uma lucratividade média, né, de 3,22. Essa lucratividade ela é bem mais alta, tá? A maioria das entradas, ela... Eu tenho uma conta teste aqui, ó. Deixa eu abrir essa conta teste. Betfair, acho que ela tá até meio que logada aqui, ó. Deixa eu abrir rápido. Beleza. Minhas apostas, ó. Conta teste. Liquidadas. Últimos 7 dias. Pronto, vamos abrir aqui para vocês, ó. Aqui eu faço teste de scout, back, punter e um monte de testes aí, ó. Ah, 7 dias, pronto. Aqui, ó, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Aqui tem dois scalpzinho que eu fiz com R$ 10, se eu não me engano, eu fiz esses scalp. Aqui eu lucrei quase 10%, aqui eu lucrei 3%, ó, fazendo scalp. Mas enfim, aqui ó, 1 a 2, ó, para vocês verem que as odds aqui, ó 6, aqui contra 1 a 2, aqui 8,6, 6,8 na odd, aqui a cotação aqui, ó, 25, 30, 21, 23, 19, 20, 17, 24, 22, 32, 26, ou 20 quer dizer, e aqui ó, a gente tem um 6,6, 6,6. Aqui quando se bota esse Botafogo e Guarani aqui, eu vim perceber que essa entrada, ela pagou isso porque eu entrei quando tava 1 a 0 pro Guarani, entendeu? Eu entrei quando tava 0 a 1 o placar. Aí por isso que eu peguei essa odd de 6,6. Era a odd do um gol para um lado e um gol pro outro, ao invés de ser um para um lado e dois pro outro, tá? Então já peguei no live isso aqui, mas eu peguei por engano, tá? Apesar de que, indiferente de quando você pega, o Henrique vai dar no mesmo no 1 a 2, tá? Ah, saiu um gol agora, eu vou pegar um 2 a 2 que dá no mesmo. Não, não dá no mesmo, tá? A, a dinâmica do jogo com o placar, ela muda. Então, um placar de 1 a 0 tem uma dinâmica, um placar de 0 a 1 tem outra dinâmica, o placar de 1 a 2 tem uma dinâmica completamente diferente de um placar 2 a 2. Então, um jogo que está no 2 a 2 nos últimos minutos, ele é muito mais estudado pelas equipes para não perder o jogo do que o favorito jogando melhor, já é melhor, né, em todas as estatísticas, né? Perdendo de 1 a 0 em casa, perdendo de uma diferença de um gol em casa, entendeu? Tendo que no 2 a 2 ele está empatando, no 1 a 2 ele está perdendo. Ele vai para cima com tudo. A chance de sair mais um gol é completamente diferente de quando tá 2 a 2 se não houver placar agregado. E é por isso que eu faço só é, pontos corridos, exatamente para fugir desse negócio de placar agregado. Então vamos lá. Vamos partir agora aqui para o raciocínio, né? A gente fez ali os exemplos em stake fixa, tá? Agora aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 3,22 de lucro, tá? E a gente sabe que o potencial desse lucro é maior ainda. E eu tenho uma unidade inteira, 100%. E eu tenho agora uma unidade inteira mais, né? Aí eu vou botar um R cifrão para poder fixar aqui
a minha... É que eu botei igual, é mais. Mais, aí tem o cifrão. Cifrão. Cifrão vem depois? Vem depois. Tá. Beleza, aqui eu vou botar um cifrão. E aqui um cifrão. Ficar preso aquela célula. Beleza. Pronto. E aqui na de baixo eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer só isso aqui. Pronto. Próxima entrada. Eu agora estou em juros compostos, tá? Eu vou até botar dinheiro aqui para que fique legalzinho. Bora, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pronto. Beleza. Eu vou pintar de outra cor também. Beleza. Vou botar em negrito também. Beleza. Pronto. Então aqui eu tenho, ó, stake, né? Stake, lucro. Beleza. Então eu começo com 100, né? Ganho 3,22 e vou para a próxima entrada com 103,22. Aí o cálculo aqui, ó, é isso aqui dividido por 100 vezes isso aqui. Aí eu tenho 3,32 de lucro, certo? E aí eu vou fazer mais o que eu tinha de início de banco. Então eu tenho 106,52 de lucro, tá? Essa segunda entrada. Aqui eu vou garantir que esses cálculos sejam feitos, né? Pronto, aqui garante que o cálculo fique redondinho, tá? Então eu tenho a entrada, certo? Mais o lucro da entrada, mais 3,22%, né? Mais a minha stake inicial. Então eu tenho 106,54. E agora eu posso pegar isso aqui e mandar aqui para baixo. Deixa eu entender porque que não funcionou. Ah, porque que eu coloquei. Beleza, então eu vou vir aqui. Pá, 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 pá. Ainda tá errado esse negócio. É, eu faço isso aqui, isso igual a isso aqui. Isso aqui. Ah, entendi. Eu tenho que prender o cifrão ali. É. Deixa eu prender. Cifrão. Pronto. Oh, não era isso que eu tinha que prender. Prendi a célula errada. A célula que eu tenho que prender é essa daqui. Calma, é assim mesmo. Vai dar certo. Pronto. Deixa eu ver se prendeu. Prendeu. Pronto. Beleza. Temos aqui agora subindo, subindo, subindo. 207. Tá, pronto. Aqui vai dar 200, ó. Quantas entradas vai dar R$ 200, né? Vamos fazer o dobro. 23 entradas, tá? 23 entradas a gente faz o dobro. Aí, qual é o raciocínio aqui agora? Em 23 entradas a gente faz o dobro, tá? Em juros compostos. Ou seja, botando 100, pegando 100 mais o lucro e reinvestindo, tá? Aqui a gente tem um in rate, né? De 99%.
Ó, eu vou até jogar pior aqui, ó. Vou botar 2 aqui, 116 aqui, tá? Que na verdade eu ajo dentro dessa entrada com um Henrique de 98. Eu não considero eu desfavoreço aqui, vamos colocar aqui, pronto. 98%, tá? Então tá lá, ó, 98%. Então é 98%. Então aqui agora o cálculo é o seguinte, ó, a gente vai fazer 116 dividido por 23, tá? Por 23. Então dá 5 giros. Desses 5 giros a gente vai perder 2, porque a gente vai considerar que na última entrada vai vir o hedge. Então a gente vai perder 2. Então isso aqui menos 2 dá 3. 3 vezes 100 dá 300. 300 a gente perdeu 200. A gente vai ficar com um green de 300 menos 100. A gente vai ficar com 100 reais de green, tá? Ou veja, deu 100 reais de green. E aqui, se a gente fosse considerar que a gente vai ganhar, né, a média de 2% em tudo, ó, menos aqui no 1 a 2, né? Cadê o 1 a 2? Vamos, tá pintado. Tá aqui, ó, 1 a 2 menos 100. A gente vai ter aqui, ó, menor para o maior, 134% de green. Ou seja, o que eu quis dizer para vocês com isso aqui? Que nem se a stake é fixa ou é trabalhada em juros compostos, é uma coisa que eu decido subjetivamente, sabe? Se é um cálculo. Até isso dá para você ver dentro de um cálculo. Naturalmente, essas estratégias, elas não precisam de 23 entradas para fazer esse giro. Na verdade, aqui ó, em 14, 13, 16, você já fez 100%. Se você mudar isso aqui para o GIN, que normalmente é o médio, ó, você vem fazer 200 reais aqui com 19. Esse green 25%, você vem fazer 200 reais aqui em 16, ó, em 16, tá? Em 16 partidas. E aqui, ó, se você pega esse cálculo e joga ele aqui, ó, para 16, veja que você tem 7 giros, você tem 5 giros de green. Então aqui você vai fazer agora, ó, 5 giros de green, vai dar 500 reais. Se você bota 500 reais e perde duas, você tem 300 de lucro. Veja que a, a 3,22 de retorno não vale a pena ir no juros compostos. Não vale a pena ir nos juros compostos. Porém, a conta eu fechei. Deixa eu ver se eu fechei a conta. Ah, eu fechei a conta. Não fechei. Porém, se eu vier nessas lucratividades aqui, ó, de 20, 22, 19, 23, 21, 25 até, ó. 25 paga quanto? Vamos ver aqui, 25 paga quanto? 25 já paga 3,9, tá? 20 já paga 4,92%. Então a 4,92%, 4,5%, já vem a valer a pena. Ó. Com 17 entradas, você faz o giro. Que você já potencializa o seu green. Tá? A parada já aumenta. Eu tenho quase 5 giros de novo. Eu tenho... vamos supor 4, né? 4. Já tenho 400 de green, 200 de red. Aumentei para 200 e aqui ainda tenho 0,82% de um ciclo. Ou seja, eu tenho mais quase 100 reais. Então, eu tenho aí uns 80. Então, daria 280 reais. Tá? 280 reais. E aqui daria 134 a stake fixa. Então, por que eu faço em juros compostos essa estratégia? Exatamente por conta desse cálculo. Tá? Obviamente, isso aqui não é uma coisa do dia para a noite, né? Faz vários testes na prática, tá? E vai testando e vai botando a parada para rodar e funcionar. Então é assim que eu chego às conclusões, tá? Esse foi e é o meu ponto de partida para todas as entradas que eu faço.
nas apostas, tá? E sempre que eu vou pro jogo, eu vou exatamente convicto do que eu tenho que fazer. Eu não chego lá imaginando nada. Até quando eu vou dar lei zebra, eu sei exatamente o que eu vou fazer no jogo. Eu não entro num jogo somente para abrir ele, sentar na cadeira, abrir, ver a leitura e decidir sem saber nada estatisticamente do time. Hoje eu acompanho um cara, né, que ele trabalha não exatamente assim. Eu não posso dizer porque eu não conheço, né, o método de como ele vai pro jogo, mas acompanhando ele, eu simplesmente sento, espero ele abrir o jogo ali e fazer os jogos dele, vou ali vendo o que ele está fazendo e vou acompanhando ele também. E vou ali treinando mais a minha leitura de jogo e essa competência de fazer o jogo sem nenhuma estatística. Mas acidentalmente ou propositalmente, toda vez que o jogo está rolando, eu venho aqui na minha planilha e olho a estatística do jogo e vejo as probabilidades que podem acontecer e uno uma coisa a outra ali para poder fazer o trade ali, né? Para fazer o lei zebra ali no alto. É um lei zebra muito rápido, quase que um scalp, né? E tem dado certo. Toma-se pouquíssimo gol, né? Pega-se pouquíssimo também, mas no final fica lucrativo. Então várias maneiras do que fazer numa lista só, várias maneiras de fazer trabalhando de uma maneira só. Porém, se você está patinando, perdendo dinheiro, acredito que esse tipo de ponto de partida, ou seja, listando perfil de jogo e sabendo que exatamente o que você vai fazer dentro dele, vai te ajudar bastante, aí vai te dar um norte e obviamente vai servir para evoluir todo o seu conhecimento aí, todo o seu feeling com as apostas durante um tempo. Isso aqui me evoluiu bastante, né? E é uma coisa que hoje eu não consigo largar. E o resultado você está vendo aqui, né? Não vou mostrar tudo, mas enfim, ó, R$ 159 com 200 conto em 7 dias, tá? Então isso dá quase 100% de uma stake, né? Se eu colocar aqui, a gente está no dia 14. Se eu colocar aqui os 30 dias, então eu vou botar aqui a data certinha. Ó, do dia 1º ao dia 14. Pronto, R$ 200. Fiz 100% de uma stake em 14 dias, tá? 100% de stake. Isso aqui tá pagando mais do que em termos de porcentagem, tá? Obviamente o Lei Zebra é com stake muito mais alto, então é diferente. Mas em termos de porcentagem tá pagando mais do que todas as minhas outras estratégias, tá? Só pra você ter uma ideia. E aí tem a banquinha do 0 a 1 também, que também é separada dessa aqui. Tá? Eu tenho pelo menos umas 3 bancas na Betfair. Tá? Então tem a do 0 a 1, tem a do 0 a 2 e tem a minha banca principal. Enfim, é isso aí. Ficamos por aqui até um próximo vídeo aí. Espero que tenha ajudado. A intenção não era ser rápido mesmo no vídeo, tá? Não era ser breve. Não tinha essa intenção. O vídeo era para ser demorado mesmo aí. Valeu, até a próxima.